O palestrante Samuel Geraldes. Samuel é graduado como tecnólogo de soldagem pela FATEC de São Paulo, certificado como IWE pelo IW, engenheiro de aplicação e desenvolvimento de negócios da Voestalpine, responsável pelo atendimento dos segmentos naval, offshore, petroquímico, geração de energia nuclear e térmica no Brasil e América Latina. Ele está trazendo um tema aqui, arames tubulares sem costura de baixo hidrogênio, Diamond Spark. Isso aí. Samuel, obrigado pela presença. Excelente palestra para você. Bom dia, gente. Tudo bem? Deixa eu só entender aqui. Ah, o laser está aqui. Bom, não funciona muito na tela, né? Não vai dar certo. Bom, tudo bem. Bom, hoje a gente vai estar falando aí de arames tubulares, tá? E eu vou estar dando um pouquinho de ênfase para um produto específico nosso, fabricado numa fábrica nossa localizada na Itália, numa cidade chamada Cittadella, ali perto de Veneza, né? São arames tubulares sem costura, ou melhor, né, sem emenda mecânica, tá? Alguns deles de baixo teor de hidrogênio, e essa linha se chama Diamond Spark, tá? Primeiramente, aqui os tópicos da apresentação, a gente vai falar um pouquinho da Voestalpine Sociedade Anônima, tá? Do grupo Bohler Welding, da Filer, que é essa fábrica da Itália, tá? Aí eu vou entrar um pouquinho no processo produtivo de arame tubular e especificar um pouquinho as diferenças de processo de fabricação dessa fábrica e desse produto. Algumas questões de aplicação, né, e vantagens. Aí eu vou entrar um pouquinho no detalhe disso, controle de hidrogênio difusível, acabamento superficial e o que isso vai gerar de consequência e de ganho em relação à produtividade, tá? Bom, a Voestalpine Bohler Welding é um grupo da área de siderurgia, né? Um grupo austríaco. Nós temos um total de 52 mil funcionários mundo, né? Um faturamento aí de mais ou menos 13 bilhões e meio de euros ano, tá? A gente está dentro de uma grande divisão de negócio que é a de engenharia metalúrgica, né? E de uma subdivisão aí que seria a parte de soldagem. Essa parte de soldagem, em nível de mundo, né? É claro, a gente fala de metalurgia, a solda representa algo pequeno em número, né? Nós temos cerca de 2.300 funcionários mundo, né? E um faturamento de cerca de 600 milhões de euros ano, né? Global. A história da Voestalpine começou em 1870, tá? Com a fundação da própria Voestalpine. Tem esse segundo ponto aqui, que é a entrada dela no mercado de soldagem, mas, na verdade, isso daqui representa o ano em que a Bohler criou a divisão de soldagem da Bohler, né? Passou a fabricar consumíveis de soldagem, tá? Da década de 90 para cá, ela fez aquisição de fusões, acordos com diversas outras empresas, principalmente na Europa, né? E vem fazendo até hoje. Então, teve a fusão, a compra da OTP, uma joint venture com a Thyssen Welding, depois teve a aquisição da Thyssen Welding, a aquisição da Sodokey, a Avesta, Fontargen, a Filer, né, que é essa fábrica da Itália, Maruti, uma empresa de automação chamada Weltron, né, que representa justamente esse ponto mais recente, que é quando a gente virou uma empresa de solução de soldagem, né, e começamos a entrar a desenvolver produtos também para manufatura aditiva, tá? Mas não fica como foco aí para, de repente, uma próxima apresentação isso, tá? A Voestalpine, ela tem uma longa história aí de inovação, né, na área da soldagem. Então, assim, ela foi pioneira no desenvolvimento de consumíveis de soldagem cromolibdênio para alta temperatura, eletrodos revestidos básico para vertical descendente, tá? Foi um desenvolvimento nosso, arame tubular seamless, né, sem costura, né? Consumíveis à base de liga de níquel para alta temperatura, muitas vezes para soldagem de aço cromolibdênio
onde você tem alguma limitação ou adequação a fazer em relação ao tratamento térmico, eletrodos com tecnologia de duplo revestimento para poder soldar em AC, por exemplo, em 9% níquel, né, tanque de LNG, onde você tem problema de sopro magnético, eletrodos totalmente sintéticos, utilização de fornos movidos a hidrogênio para poder fazer tratamento térmico de fio máquina para aços baixa e média liga, tá? Isso em etapa de fabricação, tá? Esses daqui são os nossos valores, né? E eles compõem meio que um slogan nosso, né? Então, assim, o foco da Voestalpine está no cliente, né? Então, o foco seria estar conectado, excelência no atendimento, ser uma empresa global, especializada, o pioneirismo, a expertise, né? A aplicação, suporte ao cliente, um relacionamento sólido com o cliente, né? Tudo isso junto seria o que a gente faz essa brincadeirinha com a solda, né? Do Join, né? Tem uma outra versão desse slogan que é Join Performance, né? Então, unir tudo isso para representar a nossa performance e o nosso desempenho, tá? A Voestalpine está presente em mais de 180 países, tem mais de 2.300 funcionários na Welding, 43 escritórios em 25 países, mais de 2.000 revendas autorizadas e está presente aí nos principais países do mundo, tá? A gente tem uma fábrica, as plantas da Europa produtivas, a fábrica de Ham, que é a antiga Thyssen, né? Senef na Bélgica, que é a antiga Soloke, e Bad Krozingen na Alemanha, que é a antiga UTP, Burbach na Alemanha, que é a Weltron, Suécia, que era a fábrica de decapantes da Avesta, Eisenberg, que é a fábrica de fluxos para abrasagem, Kaffenberg, que é a fábrica da Áustria de eletrodos e arames tubulares selados a laser, tá? Que é uma outra tecnologia sem emenda, né? Sem costura, e Cittadella na Itália, que é mais específico do que a gente vai falar hoje, tá? Tem também algumas plantas, outras plantas, né? Mais novas, né? Tem a dos Estados Unidos, né? Que é uma planta que fabrica arame sólido e arame tubular, né? Tem a planta do México, que é muito parecida com o Brasil, ela fabrica eletrodos e arames tubulares para solda de união, manutenção e reparo e revestimento protetor. Mesma coisa Brasil. A gente está aqui em São Paulo, lá em Jurubatuba, perto de Interlagos, capacidade produtiva aí de cerca de 13.000 toneladas ano. A gente fabrica na fábrica do Brasil eletrodo revestido, arame tubular para solda de união, manutenção e reparo e revestimentos protetores. Tá? Tem uma planta na Índia também, só fabrica eletrodo revestido, né? E duas plantas novas que foram montadas na Ásia para fabricação de arame tubular, eletrodo, para dar competitividade um pouco mais ao grupo, principalmente na parte de aço carbono. Tá? Como eu já falei, a gente está na divisão de engenharia metalúrgica, na subdivisão de soldagem, né? E a gente divide aí nossa linha entre solda de união, né? Manutenção e reparo, apesar de também ter união aqui, né? Mas a gente divide um pouco, manutenção por causa da expertise de engenharia de aplicação, né? De você poder dar suporte para o cliente. Manutenção e reparo, revestimentos protetores, né? Seja revestimento duro, seja cladding e brasagem. Tá? A gente divide, na verdade, pela expertise, né? de aplicação, pelo suporte. Tá? Falar um pouquinho da fábrica da Filer, né? A Filer, como eu já disse, é uma fábrica localizada em Cittadella, tá? Uma empresa familiar, né? Hoje dentro do grupo, ela é o centro de competência de arames tubulares da Voestalpine. O que isso significa? Ela é a responsável pelo know-how de arame tubular, tanto de fabricação, controle, aplicação, etc. Eles é que têm que coordenam isso, também coordenam a estratégia global do grupo em relação a arame tubular. Tá? Ela foi fundada no final dos 80, né, em 89, era uma empresa familiar. Né? Por volta de 2003, a Voestalpine fechou um acordo de joint venture com ela. Né? A Voestalpine queria tocar esse mercado de arames tubulares de alta performance, então buscou esse parceiro. Né? Em 2013, teve a aquisição majoritária, né, por parte da Voestalpine, 90% da
da fileira, 10% dela ainda pertence à família fundadora, né? Um dado bem interessante, essa planta fabrica 17 mil tons ano, só tem 135 funcionários. Isso não é só produção, tá? Isso é o quadro geral de funcionários. E eles têm um faturamento ano aí de 30 milhões de euros, tá? Aqui um pouquinho mais detalhado, né? Algo que eu já expliquei, né? Que a Voestalpine buscou a Filer num dado momento para poder tocar esse mercado de arames tubulares de alto desempenho, né? Em 2002 começou a conversa a respeito da joint venture. Ela ficou a partir de 2003, né? Nesse inteirinho aí, a Voestalpine comprou o grupo Bohler Welding, né? Isso não interferiu nesse plano, né? Em 2012 começou as conversas a respeito dessa fusão, né? Em 2013 teve a aquisição. Dados interessantes, em 2018 já finalizou o primeiro projeto da Voestalpine em relação ao aumento de produtividade dessa planta e ele elevou essa planta para 10 mil toneladas ano. Na sequência, isso tudo já era programado, né? Em 2020 eles já elevaram esse número para 17 mil tons ano. Processo produtivo, tá? Para quem já viu ou para quem nunca viu, o processo de fabricação de arame tubular, ele parte de uma fita, né? No caso aqui do que a gente vai estar falando de aço carbono, né? Ela recebe um fluxo que é homogeneizado, tudo colocado dentro dela e depois ela passa por todo o processo de redução de medida até chegar no produto final, tá? Esse exemplo aqui é um arame tubular convencional com fechamento mecânico, né? Aqui é um fechamento overlap, a gente vai estar vendo isso detalhado um pouquinho mais para frente, tá? Processo produtivo da fileira. Ela primeiro pega a fita, transforma num tubo. Solda ele, faz um produto tubo, tá? Depois ela fluxa ele, né? Preenche ele com fluxo. Depois ele passa pelos processos de redução e aí um posterior cobreamento, tá? E aí você tem um produto final. Então, um processo produtivo um pouquinho mais detalhado, tá? Essa fita é conformada e ela é soldada por alta frequência, tá? Depois disso, ela é bobinada e amarrada e vai para um forno para fazer um annealing, tá? Para tirar todas as tensões provenientes da conformação, da soldagem. Depois desse processo de annealing, ele passa por uma calibração, né, dimensional. E aí ele é bobinado numa bomba de madeira, né, com uma montagem adequada para você poder encher esse arame através de gravidade e vibração, tá? O fluxo com que ele é preenchido é um fluxo aglomerado em alta temperatura, tá? Essa aglomeração tem várias vantagens, desde processual, porque imagine, segregar a matéria-prima, né, durante esse processo de vibração. Fora isso, o fato dele ser aglomerado a quente dá outras propriedades também desejáveis para o produto, tá? Depois disso, ele segue para duas etapas de redução de medida com tratamento térmico entre elas, tá? Na verdade, acontece até durante o processo. Gente, eu queria... Como é que eu consigo acionar esse vídeo aí? Ele vai ter bem aqui, ó, um botãozinho para o play. Isso é um processo produtivo, tá? Muito parecido com o convencional, só que ele está selado a laser. Esse é o processo da planta de Kaffenberg. Gente, fiz besteira aqui. Perdão. A fita é conformada em U, né? Preenchida com um fluxo homogeneizado, né? Depois é feito o fechamento mecânico, fechamento topo a topo. Diferente do processo convencional, só vai ter uma selagem a laser aí e um cobreamento no final, tá?
mais um vídeo aí, eu precisava... Esse já é o processo produtivo do arame da fileira, tá? Então, a fita é conformada, não em U, né? Ela é fechada, conformada em tubo. Aí ela é soldada por alta frequência. Na verdade, ela é amarrada, né, no processo. Aí jogaram direto numa bomba, né? Mas ela é amarrada no processo. Passa por um annealing, uma calibração dimensional. Depois ela vai para essa bomba. E aí ela é preenchida por uma mistura de gravidade e vibração com esse fluxo aglomerado a quente, tá? E aí ele passa por outras etapas de trefila aí com tratamento térmico também. É praticamente uma trefila quente, né? E aí um posterior cobreamento. O processo arame tubular, ele é, de repente, para se caso alguém aí nunca viu, né, ele é muito semelhante ao Mig-Mag, né? O que muda é o consumível, né? E alguns detalhes em relação à aplicação, parte de alimentação, etc. Funções, né, da seção metálica e do fluxo, tá? A seção metálica ela vai garantir estabilidade dimensional do produto, tá? Passagem de corrente elétrica e cerca de 80% da composição química final do produto está na fita, tá? No mínimo 80%, tá? O fluxo interno é composto por minerais, metálicos, orgânicos, tipos de fluxo. Você pode ter fluxos homogeneizados, de uma forma geral, né? Ou aglomerados, tá? O fluxo interno ele vai te dar propriedades de soldabilidade, aparência da solda, valores e qualidades mecânicas ele pode agregar, tá? De uma certa forma, assim, agregar tecnologia, né, ao produto, né? E formação de escória, tá? Os arames tubulares são divididos em dois grupos, tá? Aqui falhou, aqui eu devia ter tirado esse FluxCore aqui, tá? Com proteção gasosa, tá? Que você vai ter os grupos do FluxCore e do Metalcore, né? FluxCore é esse que, no geral, forma escória, tem outros compostos que não sejam só pós metálicos, e o Metalcore, de uma forma geral, ele vai ter pó metálico dentro, tá? Vai usar proteção gasosa e esse gás vai ser determinado pelo fabricante, né, de acordo com o que ele desenvolveu a usabilidade para aquele determinado gás, ou, se ele puder soldar com mais de um gás, vai determinar questão de desempenho, tanto desempenho de soldagem quanto de propriedade mecânica ou muitas vezes química, tá? Arames autoprotegidos, eles são para solda em campo, né? Onde você tem alguma vantagem de não estar levando uma garrafa de gás, não estar levando, não conseguir levar uma rede até o local, né? Não dá para se comparar um arame autoprotegido nunca com um arame com proteção gasosa. Ele vai ter uma série de questões de efeitos deletérios, né? Tanto no performance dele de operação, quanto muitas vezes requisitos mecânicos ou químicos. Então, no geral, é usado para onde você tem relativamente uma baixa exigência, tá? Os tipos de fechamento. Tem esses sem costura, né, que a gente no grupo vai ter esse igual o da fileira, né, que ele já parte de um tubo, e tem também o selado, igual a gente faz em Kapfenberg, selado com laser. Fechamento topo a topo, fechamento overlap, né, que é o sobreposto, e esse com essa aresta virada para dentro, que eles chamam de folded. Tá? Tipos de arames tubulares e escórias. Tá? A gente tem arame tubular com proteção gasosa sem escória, que é o Metalcore. Acabou. Com escória, você vai ter, basicamente, né, rutílico básico, e dentro dos rutílicos, os de solidificação rápida e
de solidificação lenta de escória. Tá? Característica, onde cada um deles é melhor, né? Se você pegar questão de remoção de escória, o rutílico, no geral, em questão de ser amigável, ele vai ser o melhor dos caras. Tá? Remoção de escória, ela é muito fácil no rutílico, ela é aceitável no básico, tende a querer segurar um pouquinho, né? E metalcore é igual arame, é muito parecido com arame sólido, né? Ele vai ter alguns pontos de escória vítrea, mas a gente desenvolve o produto para ter o mínimo possível, né, de escória vítrea. Posição de soldagem. Rutílico, de novo, sai na frente, né? Ele solda em todas as posições. O básico, né? Ele vai soldar, no geral, aí, plano e horizontal. Tem quem faça vertical ascendente? Tem, depende da exigência, você tem que depender muito da técnica da mão, fazer um passe mais largo, etc. Em alguns casos é aceitável, em outros não. Mesma coisa o metalcore, né? Vai depender muito de performance de equipamento, curva de equipamento, para dizer se ele vai fazer uma solda na vertical ascendente ou na descendente. No geral, ele é feito para plano e horizontal, né? O que dá para a gente dizer. Perda por respingo. Rutílico é sempre muito baixa, básico ele centelha um pouco mais, né? Mas é aceitável. Metalcore, no parâmetro certo, é muito baixa também. Posição preferencial de soldagem, posição de maior eficiência de soldagem, né? Rutílico, qualquer uma, né? O foco é para solda fora de posição. Básico, né? Horizontal de novo, metalcore também é horizontal. Passe de raiz, tá? Rutílico, recomendável o uso de backing ou reprise de solda. Básico, a mesma coisa. Metalcore, não é necessário usar. Aplicação para alívio de tensão, tá? Rutílico, é aqui onde ele sai um pouquinho atrás. Depende muito, assim, são produtos específicos desenvolvidos para tratamento térmico e às vezes a gente tem que mexer um pouquinho no parâmetro desse tratamento térmico para que ele responda bem, né? Então, até o tratamento térmico é sob indicação do fabricante, tá? Básico, você replica a mesma experiência do eletrodo, né? O que é aplicável para o eletrodo é aplicável para ele. E metalcore a mesma coisa. Formação característica quanto à aplicação, né? Bom, a maior característica do rutílico é a versatilidade de soldagem em todas as posições. Básico, tá? Espessuras altas, fadiga, tratamento térmico. Metalcore, de forma geral, solda automatizada, tá? Mais para frente eu vou estar falando em relação a usar arame FluxCore em solda automatizada. Essa linha Diamond Spark, ela representa a nossa linha Premium, né? Dentro do grupo, tá? Tanto para arames FluxCore quanto para arames Metalcore. Aplicações que a gente tem, desenvolve o produto focado em alguns segmentos, né? Estruturas, guindastes, indústria automotiva, óleo e gás, naval, pipeline, tá? Característica dos produtos Diamond Spark. Graças à formulação do produto, características do processo, tá? Baixíssimo nível de hidrogênio difusível, tá? Ele é praticamente isento na verdade, assim, ele é isento de picape numa condição normal de manuseio e armazenamento, tá? De picape de umidade, tá? Soldabilidade dele é superior, né? Propriedades mecânicas dele é superior, tá? Tem redução de desgaste dos consumíveis, né? É um arame cobreado, o controle dimensional é mais bem feito, dá melhor contato elétrico, aquece menos o bico, tem uma série de coisas aqui que a gente vai estar falando, tá? E ele é superior em alimentação, tá? Então, é um produto que, além das vantagens de propriedade mecânica, requisitos, etc., a gente também gosta de estar trabalhando ele para aplicações automatizadas, aplicações de alta produtividade, tá? Hidrogênio difusível. Após você abrir a embalagem, como ele é um arame selado, né? Inclusive, tem uma coisa interessante desse produto, ele não vem numa embalagem a vácuo.
Ele não vem numa embalagem a vácuo porque ele não tem picape de umidade, tá? Ele tem até o aspecto de um arame comum de solda MIG, um arame cobreado, né, que não está numa embalagem a vácuo, tá? O fato dele dele já nascer com hidrogênio difusível baixo e não ter picape de umidade, não ter aquisição não adquirir hidrogênio vindo de umidade, tá? Te dá maior segurança em relação a trinca-frio, né? A gente vai ver um exemplo aí onde a gente pode reduzir temperatura de pré-aquecimento, tá? Em função dessas características desses produtos. E, dado tudo isso, assim, a gente recomenda ele... A gente tem toda uma linha desenvolvida para trabalhar com aços de alta resistência mecânica, tá? No geral, a gente considera isso limite de escoamento superior a 460 megapascal, tá? Primeira questão do picape de umidade, tá? É o poro da segunda-feira, né? O poro do dia seguinte, né? O soldador vai lá, esquece a bobina de arame tubular dentro da máquina, ou então deixa de um dia para o outro, ou então manuseia de forma não adequada, não volta lá para a estufa, etc. No dia seguinte vai lá, os primeiros metros de cordão dão poros, tá? Por ele ser um arame selado, né, isso já não acontece. Não que a gente recomende, tá? Tudo isso que eu descrevi, mas já evita, tá? No geral, os produtos Diamond Spark, é lógico, a depender da composição química, do que é o produto, tem limitações de cada matéria-prima, etc. Ele flutua aí entre 1,5 ml por 100 gramas de hidrogênio difusível até 3,5, tá? Característica geral dos nossos produtos. Cada produto tem uma, tá? Arames convencionais, eles vão variar aí de H5, né, até 12 ml por 100 gramas de hidrogênio difusível, tá? Aqui é um gráfico de um teste aqui em que eles expuseram uma determinada medida de arame aí numa condição de moisture test, né? Condição de moisture test de eletrodo revestido, não é aplicável para arame tubular, tá? Mas eles controlaram aí 27 graus, umidade relativa 80% dentro de uma estufa, né? E colocaram uma quantidade de arame tubular convencional e do Diamond Spark. Em 12 horas, ele não alterou o resultado de teste de hidrogênio difusível. Um arame convencional, nascendo na ordem de 5, ele foi para 11, 12 mais ou menos, tá? Vocês já viram essa norma aqui? N1011-2, né? Ela tem uma metodologia de cálculo de pré-aquecimento que abrange aqui algumas situações, né? Um carbono... Depois eu vou detalhar mais a abrangência dessa conta, tá? Que eu achei que ficou um pouco vago, eu fiz mais um slide hoje aqui só para explicar melhor. Abrange um carbono equivalente aí de 0,2 a meio, espessura de chapa de 10 milímetros até 90, e hidrogênio difusível de 1 a 20 ml por 100 gramas, e um heat input de meio até 4 kJ, acho que assim, são parâmetros bem razoáveis, né? A gente fez uma simulação aqui onde a gente fixou todos os valores e só variou realmente o valor do hidrogênio difusível, né? Opa, eu intercalei um slide ali. O resultado, tá? Calculando aqui com 6 ml por 100 gramas e 3 ml por 100 gramas, deu uma diferença de 20 graus no pré-aquecimento, tá? Isso muitas vezes é bom para te agregar segurança, né? Te agregar segurança. Você mesmo no procedimento, você não precisa reduzir esse pré-aquecimento, mas ele te dá uma margem de segurança caso aconteça algum problema. A abrangência desse cálculo por essa norma, tá? Essa é a fórmula do carbono equivalente dela, tá? E ela abrange esse grupo liga aqui, eu vou falar de uma forma geral. Cromo até 1,5, tá? Molibdênio até 0,75, níquel até 2,5, carbono de 0,05 a 0,32. É aplicável para um aço 2,5% níquel? É aplicável. É aplicável para um P11?
1 1/4 cromo meio molibdênio? É aplicável. É aplicável para um P22? Não. Tá? O resto aqui eu já falei, né? O valor de carbono equivalente, a espessura que ela abrange e a energia que ela abrange. Tá? Na verdade, aqui ficou um slide intercalado. Tá? Trincas induzidas por hidrogênio, né? A gente sabe que ela o que influencia nela seria carbono equivalente, espessura da junta, tal, processo de soldagem, heat input, que a gente já viu anterior, teor de hidrogênio, pré-aquecimento, interpasse, pós-aquecimento. Tem um ponto aqui, heat input, né? Você pega a janela de parâmetro de um arame tubular, tá? Comparando com um arame sólido, tá? O que você nota de principal aqui? Tá? Ele trabalha com tensões bem mais baixas. Quando a gente fala de heat input, tensão sempre multiplica a casa de centena, né? É mais fácil a gente, quando fala de heat input, mexer na velocidade ou baixar a tensão. Arame tubular ele permite transferência com gotas finas, mesmo com uma tensão mais baixa. Então, você controla também um heat input mais baixo. Cai naquele ponto dos slides anteriores, que é mais uma vantagem que você agrega. Tá? Acabamento superficial. Tá? Acabamento superficial desse produto, que é cobreado, tá? Ele melhora o contato cobre com cobre, né? Melhora o contato elétrico com o bico, ele vai reduzir o aquecimento do bico. O cobre, quando se aquece, amolece, né? Passa a desgastar mais. Né? Ele reduz o desgaste do bico. Esse tipo de arame ele tem uma propriedade de alimentação parecida com arame sólido de boa qualidade. Né? O desgaste do bico é menor do que os arames tubulares convencionais, né? Dado dimensional, dado cobreamento, ele é equivalente, como eu falei, ao arame sólido. Aí tem um tópico aqui que veio de legado aí de uma apresentação da Itália, que é meio complicado de se falar, né? Mas eles falam que dá um aumento de vida útil do bico de 3 a 4 vezes. Isso é muito relativo, depende do material do bico, depende até da tua expectativa do que é a hora de trocar o bico, depende do parâmetro de soldagem que você usa, o gás, etc, etc. Então, é algo meio comprometedor de você falar. Né? Mas, aí você vai me falar assim, pô, mas tudo isso para economizar bico. Né? Bico é barato, cara, é o setup. Né? Assim, eu estava falando que esse arame, além de tudo, o foco dele é para aplicações automatizadas. Né? Um produto premium, ele tem valor agregado, ele é feito para agregar valor ao produto final de vocês. Né? Então, essa é a finalidade. Outro ponto também, né, é que o cobreamento, ele, como todo mundo sabe, ele é inibidor de corrosão superficial do arame. Né? A gente vai falar um pouquinho disso no final. Tem como acionar esse vídeo aqui também? Isso é um teste de concentricidade de saída de arame no bico. Né? Quando a gente fala de roçagem de arame contra o bico, né, também existe aquela roçagem que acontece mais de um lado do bico do que do outro, pela curvatura do arame, né, por cast helix. Né? Nesse teste aí, ele lança uma quantidade de arame, né, faz a medição de onde ele bate e corta, faz a medição de onde ele bate e corta. E ele vai montando esses gráficos aqui, de onde o arame bate. Isso é um arame tubular convencional, esse é o Diamond Spark. Tá? Um outro número aqui também, que eles dão, é que reduz cerca de 80% do desgaste do bico em algumas condições de teste, tá? Que eles fizeram. Daqui é um comparativo, eles fizeram 10 ciclos de 10 minutos de soldagem, arame de 1.2, 270 amperes, tensão X desconhecida, tá? Arame tubular convencional, arame tubular Diamond Spark, né? A gente consegue perceber alguma diferença, né, no desgaste. Estabilidade de soldagem do produto, por consequência disso tudo, é claro, é maior. Né? Esse daqui é um gráfico do Diamond Spark, tensão, né, e corrente. Esse daqui é de um arame tubular convencional. Né? Você percebe a diferença da estabilidade, né, dos parâmetros.
eu falei também que esse cobramento é feito para te dar proteção contra a oxidação superficial, né? Essa bobina aqui é quase com esculacho, né? Esse exemplo aqui, né? Que na verdade eu quero dizer, né? Aqui, isso aqui é só um gráfico de razão de enferrujamento, né? Que é comprimento da área oxidada dividido pelo comprimento do arame testado, uma condição também semelhante à de Moisture, absorver de Moisture test, né? De eletrodo, 27 a 30 graus, umidade relativa de 80%, aí eles pegam lá em 180 horas, tal. Essa é a razão de enferrujamento de um Diamond Spark, né? Que tem cobrimento superficial contra um arame tubular convencional, tá? Eu falei de aplicações automatizadas, né? Boa parte das aplicações automatizadas são feitas com barrica, né? Qual que é a dificuldade de aplicar arame tubular em barrica? É esse exemplo aqui. Eu queria ter uma foto de uma barrica, mas ia ficar meio difícil de exemplificar, né? Era o que tinha. Produtividade e ganhos, né? Uma coisa interessante, densidade de corrente desses arames, tá? O nosso de 1.2, ela é próxima, mas um pouquinho menor que de um arame de 1.0 sólido, tá? Densidade de corrente, a depender do parâmetro que a gente escolha, o diâmetro certo, etc., etc., você pode ter um aumento da taxa de deposição, né? Lógico que isso é relativo, né? A gente tem que escolher corretamente o diâmetro do arame e o parâmetro correto, tá? E esse aumento da taxa de deposição também pode, esse aumento da densidade, da taxa de deposição, também pode refletir na velocidade de soldagem tua. Tá? Então, você tem ganhos de produtividade e também redução de hit input. Você tem aumento de produtividade e, muitas vezes, redução do hit input. E a gente volta em loop para aqueles slides anteriores, onde eu falava de trinca por hidrogênio. Aqui é um comparativo meio absurdo, tá, que eu vou fazer, mas assim, é só para vocês entenderem. Isso são taxas de deposição nominal, né? Você pega, por exemplo, a taxa de deposição de um arame flux core de 1.2, né? Aí vamos fixar aqui um parâmetro aí perto de 300 amperes, né? Aqui, que é onde passa a ser interessante a gente mudar de 1.2 para 1.6, né? Onde 1.6 passa a ser mais produtivo aqui do que um metal core de 1.2, né? Que é acima de 300 amperes. Aqui, 300 amperes ele também satura, né? Ele já perde soldabilidade, etc., etc. Vamos pegar aqui o exemplo de 300 amperes, vamos comparar aqui com um arame sólido aqui, ele vai estar depositando 4 quilos e pouquinho versus quase 7 quilos de um arame 1.2. Numa taxa aí de uns 350 amperes, num arame de 1.6, ele vai estar depositando 8 quilos hora, nominal, tá? Isso está desconsiderando o fator de operação, é lógico. Eu vou jogar aqui um slide de arco submerso, tá? É um comparativo meio estranho, mas, voltando a dizer, o foco desse tipo de produto é não só a aplicação de alto desempenho de requisito de consumível, mas aplicação automatizada. O maior ciclo de trabalho que a gente conhece é arco submerso, né? Você pega aqui, ó, tem uma linha bem escondida aqui, ó, que é essa daqui, que é um arame sólido de 2.4, ela está aqui, ó. Tá? Então, com cerca de 550 amperes aqui, a gente tem uma taxa de deposição perto de 8 quilos. Se eu voltar para o slide anterior, o flux core de 1.6 dá isso. Tá? É claro, não é o mesmo fator de operação. Não vai ser a mesma coisa. Não é a mesma sanidade, não é o mesmo fator de operação. Mas você tem taxas de deposições são nominais muito parecidas. Quando a gente fala de foco em aplicação automatizada, isso é muito interessante, porque nem sempre a gente pode também pôr arco submerso ou outros processos tão produtivos. Tá? Também existe arame tubular dentro do nosso grupo desenvolvido para arco submerso. Né? Aí tem algumas questões aí, tem algumas situações em que eles são interessantes ou não. Né? Mas aí também isso daí ficaria para uma próxima apresentação. Tá bom, gente? Obrigado. Perguntas, gente?
Parabéns pela apresentação. Opa, obrigado, hein? Máximo. É só uma dúvida, em questão à homogeneidade da distribuição do fluxo, existe alguma diferença quando você tem a costura e quando você não tem a costura? É mais homogêneo, não é mais homogêneo? O fluxo aglomerado a quente é mais homogêneo. É mais Não homogêneo? tem a ver com a costura, tem a ver com a tecnologia do fluxo. Tá. E existe algum controle dessa homogeneidade, mesmo da qualidade da... Existe no controle. processo um controle eletrônico, sim, Tá bom. Obrigado. por passagem de corrente, né? Você mede, na verdade, o que varia da fita, né? Mais alguma pergunta, gente? Oi? Parabéns, Samuel. Ô, pela Paulo, apresentação. tudo bom? Obrigado. Qual que é a bitola máxima desse arame que vocês têm? Se eu não me engano, é 1.6. Eu precisaria olhar direitinho os catálogos, conversar com o pessoal. De repente, de algum outro produto, eles têm alguma maior, mas até onde eu sei, é 1.6. Tem alguns para revestimento, né, que tem diâmetros maiores. Eu realmente, só da de união, eu não sei. Eu acho que é 1.2 e 1.6, alguns 1 milímetro. Quando você comentou de arco submerso, provavelmente deve ter coisa além disso. Tem arco submerso tubular, tem até 4 milímetros que eles fazem. Alguém? Acho que é isso, né? Eu que agradeço, Marcelo.